Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes na nossa Eucaristia e também todos aqueles que nos acompanham pela RTP1 e RTP Internacional, de uma forma especial, os reclusos dos estabelecimentos prisionais, os nossos imigrantes na diáspora, mas também os nossos doentes, aqueles que estão em casa, os nossos idosos. Por vós todos rezamos, mas também por aqueles que estão a trabalhar e não podem estar hoje na Eucaristia e nos acompanham, pelo menos escutando pela RTP. Com o fim do tempo pascal, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, Deus Pai e Filho e Espírito Santo. É a festa de Deus. A liturgia de hoje leva a nossa atenção para quem é este Deus amor, quem é este Deus que é Pai, que nos ama, compassivo e cheio de misericórdia. Para celebrarmos dignamente a nossa Eucaristia, vamos pedir perdão ao Senhor das nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé, reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou adiante de Moisés e proclamou: O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa de se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrais, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta festa convida-nos a refletir sobre quem é o nosso Deus, o que é que Deus nos revelou através dos profetas, através da vida de Jesus, das parábolas, dos seus ensinamentos. Quem é este Deus? Durante o tempo do Advento e do Natal, Deus Pai enviou-nos o seu Filho, que se tornou um como nós. Aprendemos a conhecer Deus através também desta vinda, deste amor tão grande de Deus que envia o seu próprio Filho para estar no meio de nós. Durante o tempo da Quaresma e da Páscoa, nós seguimos o Filho que passou a vida a fazer o bem e que entregou a sua própria vida por nós. É o Pai que se entrega por cada um de nós. No Pentecostes, domingo passado, o Espírito Santo foi-nos apresentado como aquele que continua a obra de Cristo no nosso mundo, que continua a obra de Deus Pai neste mundo. A festa da Trindade que celebramos hoje resume toda esta história da salvação. O que nós chamamos o mistério da Santíssima Trindade, ainda esta semana ouvi alguém dizer que é muito mais um segredo que um mistério. É um segredo que Deus revela a todos aqueles que tiram tempo para o escutar, para escutar a palavra de Deus e que fazem o esforço, não só escutar, mas viver essa palavra.
Porque podemos estar todos aqui a escutar a palavra e depois não colocá-la em prática. Mas é preciso, de facto, aceitar esta revelação de Deus, que é, de facto, escutar esta palavra e pô-la em prática na nossa vida, uns para com os outros. Desta forma, descobrimos que Deus é bom. É um Pai cheio de amor e de compaixão, que acolhe a todos. Como assim? Aproxima-se dos leprosos e reintegra-os na sua comunidade. Um Deus que aproxima-se dos cobradores de impostos, daqueles que eram pecadores e que ninguém gostava. Também hoje em dia alguns poucos gostam. Daquele que perdoa a Pedro, é um Deus que perdoa a Pedro, que perdoa até os outros apóstolos que fugiram. É um Deus que abre o seu reino ao ladrão na cruz. Isto é um Pai que está próximo de nós, habita em nossos corações e nos dá coragem para fazer face às intempéries da vida. Deus, na primeira leitura, ele levanta o véu sobre a sua identidade. E vejam como é que Deus se revela. Qual é a identidade deste Deus, que é o nosso Pai? O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Que belo como Deus se apresenta. Caros irmãos, este encontro entre Deus e Moisés, que ouvimos na primeira leitura, é um encontro cheio de bondade e de amor, que deve ser assim os encontros entre nós e Deus. Por isso é que Moisés convida Deus a viver no meio deles, no meio do seu povo, dizendo estas palavras: se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. Aliás, a gente pede que o Senhor esteja sempre no meio de nós. É o que o Senhor fará depois da ressurreição, através das palavras de Jesus, quando Jesus diz: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Aqui está a concretização. Deus está sempre conosco. Caros irmãos, no Evangelho, Jesus revela o seu Pai. E como é que Jesus revela o Pai? Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. São as palavras de Jesus. Este pensamento é revolucionário para o mundo religioso da altura, que anunciava um Deus que viria para lutar, expulsar os romanos e destruir os pecadores. Era a imagem que eles tinham do Messias, era a imagem que eles tinham de Deus. Aliás, não vamos muito longe, nós também. Eu lembro-me de ser pequenino e qualquer coisa que acontecia, os meus avós e os meus pais diziam: Deus castigou-te. É um Deus que castiga. E eu perguntava-me: mas que Deus é este? Que castiga forte às vezes. E nós ainda hoje vamos ouvindo estas palavras. Mas não é o que Jesus nos diz no Evangelho de seu Pai. É totalmente diferente. A relação entre Deus e nós está fundada sobre e unicamente sobre o amor. E não sobre o medo, a suspeição, a condenação, o castigo. Porquê que olhamos para Deus como alguém que castiga? Não faz parte dele. É importante, caros irmãos, constatar que o nosso conhecimento de Deus não vem dos nossos estudos e especulações sábias, mas da revelação que o Senhor faz de si mesmo. Não podemos inventar um Deus à nossa imagem, porque há muita gente que inventa um Deus à sua imagem. Deus é que se revelou a nós a partir de Abraão, de Moisés, todos os profetas, a partir principalmente de Jesus Cristo. Daí, se tivéssemos criado Deus à nossa imagem, Ele não se chamaria um Deus de bondade e misericordioso. Sabem como é que nós chamaríamos este Deus? Com aquilo que se vê? Pior, um Deus que nada tem a ver com bondoso, com paciente, com compassivo e com misericórdia. Um Deus mau, muitas vezes, podíamos construir. Nós teríamos feito de Deus
um Deus da lei, da vingança e da retribuição. Fizeste mal, vais levar também. E Deus seria assim. Às vezes é a nossa sociedade. Nós podemos especular e filosofar sobre a existência de Deus, mas sem uma relação com Ele, com este Deus que é Pai, jamais chegaremos à conclusão que o nosso Deus é um Deus trindade, um Deus de relação, um Deus de amor e de bondade. Deus não é um patrão todo-poderoso, nem um soldado que pune, mas um pai que espera o retorno da sua filha e do seu filho, pródigo, para fazer festa, sem pedir contas do passado. Que bom é ter um pai assim, sem pedir contas das asneiras do passado. Ele acolhe a todos, e nós já vimos como Ele acolheu. Caros irmãos, este Deus bom e cheio de amor convida-nos a uma aliança com Ele. Ele inspira-nos e fortifica-nos. Ele é o nosso conforto e a nossa ajuda. Porque fomos criados à sua imagem, Deus convida-nos a imitá-lo, a viver como Ele. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. É assim que temos que fazer. Amar da mesma forma. Como diz São Paulo na segunda leitura, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Queremos Deus conosco? Então pratiquemos tudo isto que diz São Paulo. Caros irmãos, Santa Catarina de Sena, aquela que teve grande influência sobre os papas do seu tempo, aquela que convenceu o Papa a sair de Avignão para voltar a Roma, ela dizia: na tua natureza divina, ó Deus eterno, eu descobrirei cada vez mais a própria natureza humana. Então, para eu descobrir-me a mim, eu preciso de descobrir Deus Pai. Nesta festa da Santíssima Trindade, é bom questionarmos qual é a imagem que temos ou fazemos de Deus. Será que Ele é um Deus vingativo, sem piedade, ou é um Deus que se revela a cada um de nós através dos profetas e através de Jesus Cristo? Quem é Deus para nós? Termino esta reflexão com a bela frase trinitária de São Paulo na segunda leitura, e que é belíssima também. Frase que nós utilizamos como saudação no início das celebrações eucarísticas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos caríssimos, na solenidade da Santíssima Trindade, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso por seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, imitando Moisés no Monte Sinai, e digamos, cheios de confiança: Senhor Pai Santo, escutai-nos. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Santa Sé, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam sobretudo os mais humildes e trabalhem pela paz e pela justiça, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelo mundo, por quem o Pai entregou o seu Filho, para que todo o homem que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos que sofrem ou desesperam, para que encontrem junto de si quem os anime e lhes transmita a paz que vem de Deus. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela nossa comunidade, para que Deus, clemente e compassivo, a torne atenta e fraterna para com os mais pobres. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Deus Pai, clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, que por vosso Filho nos enviastes o Espírito Santo, ouvi as orações do vosso povo e dá-lhe a alegria de ser atendido em seus desejos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo.
Professando a nossa fé na verdadeira e sempiterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Gostaria de relembrar, porque a partir deste fim de semana, aqui na Madeira, nós nas igrejas, nas celebrações eucarísticas, já podemos ter 50% dos cristãos na Eucaristia. Por isso é que está mais algumas pessoas aqui e já não estão encerrados alguns dos bancos. Claro que continua e é importante a máscara, com certeza, a desinfecção também à entrada e, após as missas, nós iremos desinfetar todo este espaço, porque temos também uma outra Eucaristia a seguir ao meio-dia. Tudo isto, segundo as normas que nos pedem, pedindo a Deus que tudo corra pelo melhor, com a ajuda de todos, é claro, e com a atenção de todos. Quero também lembrar que na próxima quinta-feira é o Corpo de Deus e aqui na nossa igreja teremos missa às 8 horas da manhã e 10h30. Não haverá missa ao meio-dia. E também haverá a Eucaristia com o Sr. Bispo à tarde, mas na Eucaristia com o Sr. Bispo na Sé só irá um representante de cada paróquia. Irá um representante daqui, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, também do Bom Sucesso, como também acontecerá das outras paróquias. Mas não se esqueçam, é dia também do Senhor, é dia de estarmos em Eucaristia, em ação de graças. E não esqueçam este Deus que é bondoso e compassivo. Na vossa vida tenham sempre presente este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que Ele seja a força e a coragem e a esperança de todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.